A graça e a paz, meus queridos e amados irmãos e irmãs, tudo bom? Vamos aí para mais um estudo. Hoje é um assunto que muitos não gostam de falar, né? Mas que é tão necessário, né? Para nós cristãos, para a gente nos fortalecer, para que o Espírito nos capacite, a gente viver buscando a santificação e a santidade, porque diz a palavra: sem santidade ninguém verá a Deus. Santidade aqui significa se apartar das coisas contrárias à palavra de Deus, das coisas contrárias à vontade do Criador, para fazer a vontade dele. Matar os nossos desejos carnais não é fácil, a gente sabe que é difícil, todo cristão sabe que é difícil, o cristão verdadeiro. Porque o falso fala, não, não é assim. O diabo fala, não, você já pecou demais, você foi muito fundo, Deus não vai te perdoar. Para você não ir para Deus confessar os seus pecados, para você não se aperfeiçoar pela palavra, por isso que ele fala isso, né? Aí engana as pessoas, porque eu vou colocar o vídeo aqui, vocês vão entender qual é o assunto. E já falei desse assunto, mas sempre é bom trazer assuntos diversos das escrituras. Às vezes eu falo de sistema, às vezes eu falo de um pouco de fortalecimento, porque está passando por tribulações, ou por lutas, ou por perda de familiares. Aí a gente dá um estímulo aqui, né? Outros a gente fala das lutas físicas e espirituais e carnais que o cristão passa, todo cristão verdadeiro passa, né? Porque a vida não é fácil, Cristo não prometeu facilidade para ninguém, isso é mentira da religião. No mundo tereis aflição, tem de bom ano eu venci o mundo, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Negue-se, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Então é luta. É luta, irmãos, contra a sua carne, sua vontade. É luta contra ataques espirituais. É luta. O cristão é combate. Combati, como Paulo diz em Timóteo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Entendeu? Então, se ele já está falando que é luta, que é combate, como você vai falar, não, agora eu vivo com as pernas pro ar, assoviando, tomando chimarrão, ou tomando não sei o que lá, e tudo maravilha, e não vou ter mais luta nenhuma, mas não vou ter mais nada, não vou, vai estar tá tudo mil maravilhas. As coisas não se cumpriram. O nosso descanso total mesmo só vai ser na glória. Aqui vai ter momentos de bênção, momentos de colher as bênçãos, momentos de lazer, momentos de prazeres, mas não prazeres mundanos, prazeres do Senhor. De viajar, curtir lugares, mas vai ter momentos de luta, de trabalho, de suor, de suar, igual o Senhor suou sangue, né? A gente não sua sangue, eu tô falando de uma maneira figurativa aqui, tá? Que quer dizer que a gente vai ter que trabalhar em prol do reino e vai ser atacado por forças espirituais, mas vai pedir força ao Senhor para ajudar a combater essas forças contrárias e vai ser atacado pelos nossos desejos carnais também, que o diabo vai usar ele. O diabo não faz ninguém pecar, quem peca somos nós, ele tenta, ele bota, ele move situações, move pessoas, move coisas e coloca na sua frente. Mas ele não fala, não faz você pecar, é você que decide por fraqueza da sua carne, cair ou não, né? Vai ter momentos que você vai cair, vai ter momentos que você vai vencer cinco, perder duas, como eu sempre falo, né? Vence seis e perde duas, e é a luta do cristão até o final, até Cristo te aperfeiçoar, até a volta dele, ou seja, pela sua morte, para quem acredita que Cristo só vem para quem morre, ou seja, quando ele voltar fisicamente com o corpo glorificado e glorificar os seus, né? Para quem acredita também. Entendeu? Não importa, morrendo ou vivendo, tem que morrer em Cristo e viver para Cristo quando estiver aqui. Né? É essa a jornada do cristão. Acreditando que Cristo vai te buscar pela morte ou pelo corpo glorificado, não importa. O que importa é você obedecer a palavra e tentar modificar o seu caráter, deixar ele mais cada vez parecido com Cristo, né? Nas suas condutas, nos seus princípios morais e se encher das virtudes do Espírito. É isso aí. Então vamos para lá. Vamos pro vídeo em pauta aqui, né? Deixa eu ajeitar aqui direitinho. Deixa eu ver. Acho que é pra cá, né? Deixa eu ver, não. Acho que aqui tá bom. Vamos lá.
Já se sentiu como se estivesse vivendo uma vida dupla? A pessoa que você é em público, cheia de fé e propósito, e a pessoa que em segredo trava uma batalha exaustiva contra a luxúria? Você já se perguntou em meio a Aqui essa luta? algumas pessoas não sabem o que é luxúria. Luxúria é o desejo na sua carne pecaminoso sexual. É aquele desejo que você tenta combater de qualquer tipo de pecado sexual que você imaginar. Tem vários, pecados sexuais tem vários, tá, irmãos e irmãs? E é necessário falar desse assunto, irmãos, para fortalecer, porque todos nós cristãos passamos por essa luta aí, por essa provação. Não venha falar que não, que isso é coisa de religioso. Todos nós seremos provados em várias áreas. Tem gente que não tem assim, esse combate ferrou contra a luxúria porque o pecado dela é outro, né? Que todo mundo tem um pecado, como que fala a palavra? Ai meu Deus, fugiu da minha mente. É aquele pecado extremo, entendeu? Todos têm. Só que um é numa área, outro é na ganância, outro é na sede de poder, outro é na parte sexual. Cada um é tentado naquilo que é mais fraco, entendeu? O diabo vai atacar naquele ponto ali para fazer a pessoa se afastar de Deus, sentir vergonha pelo que fez e se a pessoa é chamada de Deus para uma missão, aí é que ele vai atacar mesmo, para poder a pessoa não dar um bom testemunho, não levar outras pessoas para Cristo, entendeu? Ele vai tentar destruir a obra da pessoa, fazer a pessoa acreditar que o Criador abandonou ele, para ele não confessar e não voltar à restauração, entendeu? É uma luta, vamos lá. E eu? Por que Deus permitiria essa guerra tão intensa em alguém que Ele chamou? Hoje vamos expor a verdade por trás dessa luta. Não é um sinal da sua fraqueza, mas uma confirmação da força do seu chamado. Os anais da fé estão repletos de gigantes O que religioso fala assim, você tá dando liberdade pro pecado. Meu, vocês que acompanham meu canal, quantas vezes aqui eu não falei contra o pecado? Coisa que a religião hoje tá liberta para pecado aí. Você vê que tem pregadoras pregando no púlpito com roupas vulgares. Eu já vi algumas, certo? Então eu falo do pecado, só que também eu não posso condenar ninguém porque eu não sou Deus, certo? Quem julga é Deus. E outra, eu também cometo erros e falhas, então quem sou eu para apontar o erro dos outros? O que eu falo aqui no meu canal é para mostrar a verdade, para a pessoa, se ela quiser fazer uma autoanálise dela mesma, uma reflexão dos erros dela, para voltar para o Criador curar dos erros dela e do pecado. Só o Criador pode curar, o Salvador, Yeshua, mediante seu Espírito. É essa a intenção, não é para apontar o erro dos outros, para julgar os outros, porque eu também sou falho. Mas mesmo com a minha falha, Deus me usa para ajudar outros. Assim como eu luto também com as batalhas, né? Aí, só que a religião distorce tudo que está na Bíblia. Tudo que a Bíblia fala, a religião põe contrário. Por isso que religião, além dela distorcer a Bíblia, ela te limita no conhecimento da vontade do Criador. Entendeu? Então, vamos lá. Exatamente nesta arena. Pense em Davi, o poeta, o rei guerreiro, O que o aconteceu com homem Davi? segundo o coração de Deus. Sua adoração movia os céus, mas um momento de ócio em um terraço o levou a uma queda que marcou sua linhagem para sempre. Pense em Sansão, a força de uma nação inteira em seus braços, mas uma fraqueza devastadora em seu coração que o entregou repetidamente nas mãos de seus inimigos através da sedução. Pense em Salomão, a sabedoria para guiar um reino concedida por próprio Deus, mas cego para os próprios desejos que o desviaram para a idolatria. Isso não é uma coincidência, é uma estratégia do inimigo. Quando Deus unge alguém para um grande propósito, essa pessoa não se torna apenas abençoada, ela se torna um alvo prioritário. O livro de Efésios, capítulo 6. Porque o inimigo vai mover pessoas que não tá totalmente prostradas ao Senhor, mesmo que ela fale que tem a fé em Deus, mas as suas atitudes prova, para enganar, porque a maioria dos homens, as mulheres são mais pecadoras em outras áreas, né? Nessa área tem mulher que peca também, porque já teve mulher que falou que caiu já nessa área e já foi restaurada, né? Mas a maioria é homem. Então ele tem a fraqueza, esse tipo de fraqueza, e o diabo sabe disso. Então ele vai atacar os homens ali. Tanto é que Davi caiu nesse pecado. E o que aconteceu com Davi? Davi foi salvo, ele se arrependeu, só que ele arcou com as consequências. Assim como aconteceu com Sansão.
Caiu no mesma luxúria. Porque ele era para ele se envolver com a mulher da tribo dele. Os pais falaram ele. Aí ele não quis se envolver com a mulher do outra tribo, dos filisteus e outras tribos lá. Certo? O que aconteceu? Se lascou. É a mesma coisa Salomão, que teve 1000 mulheres. Deus deu a sabedoria que deu para ele. Ele buscava o Criador, depois se desviou, porque as mulheres adoravam outros deuses. Hoje em dia, o que é você? Você não. O jugo desigual. O jugo desigual para o cristão, por isso que é difícil você, que é cristão, arrumar um companheiro ou uma companheira cristã hoje. Porque é melhor você arrumar. Paulo diz que às vezes, dependendo, a mulher que não é cristã é certificada pelo marido, ou vice-versa. O marido que não é cristão é certificado pela mulher que é cristã. Mas isso não é certo. Ó, homem, ó, mulher, como você vai saber se vai converter o seu marido? Não tem como você saber. Então, o ideal é você arrumar um companheiro, uma companheira que exerce a mesma fé. Entendeu? Porque se não for, o risco dela te desviar é grande. Entendeu? E você cair em pecado. Você pode até se arrepender e ser salvo, mas você vai arcar com as consequências nessa terra do pecado que você cometeu, igual aconteceu com Davi e com Sansão e com Salomão. Entendeu? Salomão, a Bíblia não descreve se ele foi salvo ou não. Tá em off, né? Davi e Sansão foi salvo, a Bíblia descreve. Só que eles escolheram, Sansão teve que perder a vida dele pelo arrependimento, ele se arrependeu, mas perdeu a vida dele e a vista, né? A visão. Depois ele foi lá, recuperar a força dele e destruiu todo mundo, mas teve que morrer para isso. Entendeu? Ele não se matou. Ele destruiu lá e as coisas caiu, os escombros sobre ele. Ah, não existe ninguém tão forte assim. Aquilo ali é figura como exemplo para nós. Se existiu ou não, Deus sabe. Eu acredito no sobrenatural. Se a pessoa não acredita, porque antigamente existia gigante da parte dos malignos, que eram os homens de fama, certo? Se existia gigante, por que Deus não ia deixar existir um homem forte igual a Sansão? Entendeu? Se existia pro lado do mal, por que não existe pro lado do bem? Então, né, eu acredito no sobrenatural. Quem não acredita, só acredita na fé superficial, cada um acredita no que quer. Então, o que acontece? Os Davi e Sansão foram salvos, mas Salomão a gente não sabe. Pode ser que tenha sido salvo? Pode ser que não. Porque a Bíblia não deixa totalmente claro. Dá a entender que ele pode ter sido salvo, porque ele fala vaidade, tudo vaidade. Tudo que eu quis conquistar nesse mundo é vaidade. Vaidade de vaidade, entendeu? O que importava era outra coisa, era a vida espiritual e a intimidade com Deus que ele tinha que ter. E ele achava que, né? Então, todos têm essa luta dos escolhidos de Deus, vai passar por essa luta. Você pode desistir dela e aí você se perde. Porque aí mostra que você não era o salvo. Mas o verdadeiro salvo, ele tropeça, mas ele volta para o caminho do Senhor, ele pede força a Deus, ele luta contra a sua vontade carnal e aprende com seus erros para não repetir. Entendeu? É assim mas até o final da nossa jornada aqui nesse mundo, a gente vai lutar contra a nossa carne. Não tem como, entendeu? Versículo 12 nos dá o mapa da batalha, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O inimigo é um estrategista. Isso tá 1 Coríntios, se eu não me engano, né? Gasta suas flechas mais venenosas em soldados que não representam perigo. Ou Efésios, a ferocidade do ataque contra você é muitas vezes um reflexo direto da ameaça que seu potencial representa para o reino das trevas. Veja o exemplo de José no Egito. A batalha mais intensa de sua juventude não foi em campo de guerra, mas num quarto, fugindo da esposa de Potifar. Sua vitória naquela luta privada, sua recusa em pecar contra Deus, foi o que o qualificou para a promoção pública. O que o inimigo planejou para sua vida. Ele fugiu do pecado externo, mas o pecado que está dentro do coração é o pecado interno. Esse não tem como você fugir de si mesmo. O que você tem que fazer? Com a palavra vencer a sua vontade. Estudar a Bíblia, orar e oração. Pedir para Deus. Deus me dê força para resistir. Porque o sexo foi colocado por Deus, irmãos. Dentro do homem. Mas como o sexo foi distorcido e foi pervertido pelo pecado, pela ação de Satanás, as pessoas usam de maneira depravada.
Mas o sexo é uma coisa que Deus deu para você fazer com seu parceiro e sua parceira. Para os dois ser uma única carne, os dois um só. Que nem porque o casamento da terra é uma figura do nosso casamento com Yeshua, que é a noiva de Cristo, que é a igreja, entendeu? Para nós sermos um. Nós somos ossos membro do corpo de Cristo, então somos ossos dele. Por isso que Adão falou, essa sim é carne da minha carne e osso do meu osso. Mas ele pecou e entregou o domínio da terra para o diabo. Aí veio o pecado. Entendeu? Então, é, vai ter essa luta. E o importante é que você não desista. Porque não é sobre o quanto você cai, é sobre o quanto você levanta e continua a luta, prosseguir sem desistir. Entendeu? Aí o filme do Rock Balboa que eu já usei de exemplo, né? Quantas vezes ele foi nocauteado, caiu e se levantou e continuou lutando. Quando os caras se cansaram de bater, ele foi lá, deu o único soco, levou os caras a nocaute. Então não é o quanto você bate, é o quanto você aguenta apanhar, levantar, continuar de pé e continuar a batalha. Entendeu? Agora, quando você desiste, aí é covardia, porque você aí abandonou. Você não aguentou a luta. Entendeu? Aí você se perde, né? Porque o diabo te convenceu. Ah, não adianta, você é pecador demais, que Deus não se importa mais com você, você é sujo demais. Meu, o sangue de Jesus está vigente para limpar a gente de todo pecado. Não quer dizer que a gente tem que viver em pecado. Entendeu? Quer dizer que a gente tem que continuar lutando contra o pecado. Cada vez mais você vai pecando cada vez menos, né? Cada vez menos. Quanto mais você se enche da palavra, de oração, de intimidade com Deus. Mas não que você nunca mais vai pecar. Você só não vai pecar mais quando seu corpo for glorificado, quando você for ressuscitado, se morrer, entendeu? Ação moral Deus usou para sua exaltação e para a salvação de nações. A pureza não é apenas uma regra, é uma fonte de poder. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, nos dá um aviso profundo. Fugir da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Por que essa distinção? Porque o seu corpo É é templo o do templo Espírito do Santo. Espírito Santo. Então, você pode estar aí. Se for imoral sexual, você vai arcar com consequência. Como separação do seu cônjuge, porque ele não vai admitir traição. Ou, se você pecar com outras mulheres, mesmo que você não tenha um cônjuge, com várias mulheres você pode estar aí doença para você, ou vários homens, né? Depende de quem é que está cometendo pecado. Você pode também, tipo assim, se você cometeu o pecado de egoísmo, vamos supor, você fazer atos sexuais, digamos assim, com você mesmo. Você está sendo egoísta, então você está. O que você está fazendo? Você está perdendo sua unção, sua intimidade com o Criador, entendeu? Então tem tudo isso, as consequências, né? Tudo que a gente faz de errado vai ter consequência errada para nossa vida, de uma forma ou de outra. Às vezes você pode até ser salvo, como que pelo fogo, mas você vai arcar com as consequências aqui. Quando a gente peca, a gente não afeta a Deus. Quando Deus se entristece, fala que na Bíblia o Espírito entristece. Quando a gente peca, não entristeçais o Espírito Santo, ao qual fosse selado para o dia da redenção. Quer dizer que se você pecar, você entristece. Só que você entristece a Deus não porque se afeta diretamente a Ele, porque Deus te ama e Ele sabe que o pecado vai te causar consequências na terra terríveis. E Ele, como Ele te ama, Ele fica triste, o Espírito de Deus, quando você peca ou eu peco, entendeu? Então, não é porque se atinge diretamente que Deus é imutável, ninguém atinge Deus. Deus já sabe de todas as coisas, os seus erros, o seu acerto, o que você vai fazer, o que você não vai, de certo, de errado, entendeu? Então, você não afeta Deus diretamente. Se afeta, Deus sabe que o pecado vai te afetar. E ele, como ele te ama, ele se entristece. Entendeu? O poder de Deus reside e flui. O inimigo ataca o templo para cortar o fluxo de poder. Agora vamos mais fundo. O apóstolo Paulo, que recebeu revelações celestiais, você peca, você perde admitindo a unção, né? Tipo assim, se você é um escolhido e Deus te usa grandiosamente, o diabo, quando ele te tenta pecar e você cede, você perde aquela unção, aquela intimidade. Às vezes você quer falar da palavra, você não consegue passar clareza do que você está falando para as pessoas, porque às vezes você fica meio confuso. Às vezes acontece isso comigo, quando se eventualmente eu caio. Por isso que eu peço, eu me prostro ao Senhor, a gente chora,
Porque é como se você perdesse aquela unção, sabe? Aquela força, aquele poder, porque o espírito é um espírito de poder que vem sobre o cristão, que se genuíno, né? A manifestação. Por isso que fala assim, não reprimir o espírito ou não diminuir a ação do espírito. O espírito não sai de você. Ninguém perde a salvação, nem perde o espírito. Uma vez selado, você é selado para sempre. Os religiosos que inventam que você perde a salvação para você ficar na mão deles, dependente dele. Entendeu? Dá a orientação dele, dá as instruções dele. Tá bem claro na palavra que salvação não se perde, uma vez salvo. Mas o verdadeiro salvo, porque tem gente que acredita que está salvo, mas é só o religioso, é só o convencido. Você conhece o salvo pelos frutos. Se você vê que ele luta contra o pecado, que ele fala das verdades bíblicas, que ele não distorce a palavra e que ele anda na justiça e na verdade, esse é salvo. Agora, se você vê que a pessoa, o que ela fala não condiz com as suas atitudes, ele não é salvo. Ele é um religioso, um convencido, mas salvo não é. Entendeu? Então, o que você pode fazer é entristecer o espírito quando você peca, né? Você pode diminuir a ação do espírito em você, que é a perda de unção, de poder, a manifestação do poder sobre você, de Deus, entendeu? Aí você está dando mau testemunho, entendeu? Deus já permitiu que pessoas no Antigo Testamento perdessem a vida por dar mau testemunho, mas a pessoa foi salva, entendeu? Ele tirou só da terra para a pessoa não dar testemunho para os outros fazer igual o erro que ele estava cometendo. Às vezes Deus faz isso, nem sempre. Às vezes Deus só deixa a consequência vir. Mas às vezes Deus também tira da terra. Se a pessoa continuar insistindo no erro, e Deus por amor, né, tira a pessoa. Para ela não se afundar mais no pecado e nem levar a outros. Pelo exemplo mal dela. Entendeu? Capítulo 12, versículo 7, que lhe foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para o esbofetear. Muitos estudiosos acreditam que essa luta era uma aflição persistente. Por quê? Paulo mesmo responde, para evitar que eu me exaltasse. Sua luta mais humilhante para ele não se achar melhor do que os outros, pelas revelações que ele teve de Deus. Aí foi-lhe posto o espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás. Cada um de nós tem um espinho na carne. Só que cada espinho na carne de cada cristão é diferente do outro. Eu tenho um tipo de espinho, o outro tem outro. Eu não posso falar que deu. Às vezes eu fico confuso e pergunto a Deus. Ué, não é possível que o espinho da carne meu seja o pecado, porque se Deus abomina o pecado, né? Mas Deus pode usar, porque a palavra diz também, aonde abundou o pecado, superabundou a graça e a misericórdia de Deus. Então, como você se sentir afligido, a sua alma, porque quando você peca, você sente prazer na sua carne, é gostoso o pecado, ainda mais o sexual, certo? Mas, a partir do momento que você pecou, depois vem uma culpa, vem um pesar dentro da sua alma. A sua carne sente prazer, mas a sua alma geme. Então você se prostra ao Senhor, confessa e pede para Ele te restaurar e não deixar mais você cair no domínio dos seus desejos carnais, entendeu? Então, às vezes também Deus usa aquele pecado que te aflige, que te faz afastar de Deus, para você se prostrar a Ele, para Ele abundar com a graça e a misericórdia e te capacitar a suportar. Então Deus às vezes transforma o mal em bem. Isso não quer dizer, como Romanos, carta de Paulo aos Romanos fala, então vamos pecar bastante porque a graça de Deus se manifesta em nós? Não, de maneira nenhuma, Paulo diz. Não, você tem que lutar para não fazer o pecado. Mas se por acaso, se acontecer, e como diz carta João, filhinhos, essas cartas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, sabeis que tem um advogado fiel e justo mediante o Pai, nosso intercessor. Entendeu? Então, quando a gente não aguentar e acabar pecando, a gente tem que se prostrar ao Senhor e pedir a renovação. Só que Deus te purifica de novo. Só que, como eu falei, as consequências do seu pecado permanecem. Entendeu? Você é purificado, é salvo, até a solução é devolvida depois que você confessar e ter a restauração, mas a consequência do seu ato vai continuar. Entendeu? Deus usa para te manter de joelhos. Num mundo que aplaude a autoconfiança, a unção divina requer uma dependência radical. O orgulho precede a queda, e nada destrói líderes mais rápido do que o orgulho. Essa batalha persistente te força a buscar a força de Deus todos os dias, e não a confiar na sua. Pense no processo de um não é confiar na sua carne, não é confiar na sua inteligência humana, não. Confiança é no Senhor, porque você é totalmente dependente dele.
E sozinho você não vence o pecado. Sozinho você não faz nada nesse mundo. Nada podeis fazer sem mim, diz o Senhor Yeshua. Então, Paulo também dizia, né? O maldito homem que confia no homem. Não é você só confiar no homem. Você pode confiar, você não vai viver desconfiando de todo mundo, né? O tempo todo. Você confia, mas não 100%. Você confia, mas com o pé lá e outro cá. Entendeu? Porque às vezes é o que eu falo para quem eu falo da palavra. Eu falo assim, ó. Não bote expectativa em mim, porque eu sou falho. Bote expectativa em Deus. Não que eu vá te trair ou fazer alguma coisa de propósito, mas porque eu sou falho, eu sou um ser humano, eu posso falhar, eu sou sujeito a falhar. Por mais inteligente que o ser humano seja, ele é pecador sujeito a falhar, ele vive no corpo sujeito a falhar. Às vezes, mesmo que ele não te prejudique propositadamente por maldade, porque tem uma forma de prejudicar os outros de intencional, de maldade, de inveja ou de egoísmo, e tem uma forma que você não quer prejudicar, mas por falha humana você acaba prejudicando. Por isso eu falo para as pessoas, não bote toda expectativa em mim, bote no Criador, porque eu sou falho. Então, maldito o homem que confia no homem. Não é só o homem que confia em outro homem, é o homem que confia na força do seu próprio braço, em si próprio e não no Criador. A gente tem que ser dependente dele, buscar força nele, para vencer todas as coisas por meio do Espírito Santo. Entendeu? Então, eu não boto expectativa em ninguém, porque se a pessoa me decepcionar, eu vou ficar triste. Só que eu vou perdoar ela. Por quê? Porque se ela não fez propositadamente, eu vou entender que ela é uma pessoa sujeita a falhar, como eu posso falhar com ela também. Por isso que a gente não pode botar toda a expectativa no homem, e sim somente Deus. Confiança total somente em Deus, irmãos. Nos homens, a gente não vai viver paranoico, desconfiando de tudo ao tempo todo, mas vai viver com o pezinho lá ou tocar, entendeu? Brando, ele o submete à fornalha mais quente, porque ele sabe que o metal precioso pode suportar o calor. O fogo não vem para consumir, mas para purificar. Exato. Como Deus diz no livro de Isaías, capítulo 48, versículo 10, eu o refinei, embora não como prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Sua luta não é o seu castigo, é a sua purificação. Sua vitória final não será medida pela ausência de batalhas, mas pela sua recusa em permanecer caído. A Bíblia diz em Apocalipse... permanecer caído. Você tem que se levantar, continuar a luta, continuar o caminho. Entendeu? Você, como diz carta de 1 Pedro, não estranhar a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisas estranhas vos acontecessem. Porque vós mesmos sabeis que para isso foste chamado. Entendeu? Ué. E por isso que Paulo fala, eu me glorio nas perseguições, nas aflições, nas calúnias, nas injúrias, na zombaria, nos escárnios. Porque quando eu sou fraco, é que sou forte. Quer dizer que ele depende totalmente de Deus. Quando ele está vendo que ele está sendo injuriado e ele não aguenta mais, ou quando ele está sendo tentado a cair em pecado, ele vai buscar força no Senhor. Entendeu? No 12, versículo 11, que ele o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Seu testemunho mais poderoso não será: eu nunca lutei, mas sim, eu lutei e pela graça de Deus eu venci. Sua cicatriz se tornará um mapa para outros que estão perdidos na mesma floresta. A área onde você enfrentou sua maior guerra se tornará o território do seu ministério mais eficaz. Portanto, se você está no meio dessa guerra enquanto assiste esse vídeo, quero que você ouça isso no fundo da sua alma. Por isso que a gente não pode julgar. A pessoa, às vezes, que cai nesses pecados, ela não está sozinha na batalha. A maioria dos cristãos, nem todos caem nesse pecado, né? Mas a maioria é provado nesse pecado aí, da área sexual. Cristo falou assim, ó, se você pensar em um homem ou numa mulher de uma maneira impura, já no seu pensamento, sem fazer nada, já pecou, só por pensar. Aí eu pergunto, é possível você não desejar? Não estou falando agora só de relações sexuais, estou falando de desejar a casa dos outros, desejar a mulher, porque tá na nossa carne pecaminosa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que lutar, vai vir os pensamentos, mas tem que lutar para não pôr em prática. E se por acaso você lutar, mas não aguentar e pôr em prática, vai lá, se prostra a Cristo,
peça perdão para Cristo. Se você prejudicou alguém, peça perdão para a pessoa que você prejudicou e se prostra e arque com as consequências, porque elas vão vir, entendeu? Mas pelo menos você tem o arrependimento sincero e não e tá salvo, né? Então, ordenação. O ataque que você enfrenta é a confirmação do seu chamado. O inimigo já viu não ataca, o diabo não ataca a casa vazia. Ele está tentando Você está te cortar atacando o que suas você pernas antes tem que propósito. você aprenda a andar. Seu destino não está sendo construído apesar de suas lutas. Ele está sendo forjado através delas. Cada vez que você escolhe a pureza em vez da gratificação, cada vez que se levanta depois de uma queda O e que é corre pra gratificação? graça de Deus, Gratificação momentânea, é os prazeres passageiros. Você faz, tem prazer naquele momento, mas depois você sente culpa. Porque você sabe que você errou, que você pecou contra Deus. Entendeu? Então, às vezes não compensa, né? Por isso que a gente tem que refletir antes de fazer o ato. Às vezes, dependendo da situação que você se envolve, que nem José do Egito fugiu. Às vezes muitos vão conseguir fugir, outros não, outros vão cair. Porque ó, José do Egito fugiu, mas Davi não conseguiu fugir. Entendeu? E Davi era o segundo coração de Deus. Entendeu? Então, porque o pecado extremo de José não era nessa área. Mas de Davi era, porque Davi, apesar que você vê que Davi tinha muitas mulheres. E Salomão, seu filho, também. Entendeu? Então, cada um é atacado no seu pecado extremo. Mas tem que buscar força no Criador. não está falhando, você está se fortalecendo, você está provando que é digno de confiança para carregar o peso da glória que está por vir. Se essa verdade liberta o seu coração, afirme a nova. Digite nos comentários: meu chamado é maior que a minha luta. Inscreva-se, ative as notificações e junte-se a esta comunidade de guerreiros. Lembre-se sempre, onde você vê fraqueza, Deus vê um guerreiro sendo treinado. Onde você sente vergonha, Deus está escrevendo um testemunho de redenção. E no exato ponto de seu maior ataque, Deus está planejando sua maior vitória. Então, irmãos, tá tendo festa aqui. Tá tendo festa aí na rua. Então, irmãos, não sei se é time de futebol ou o que que é. Então, o que que acontece? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça e a misericórdia do Criador. Não quer dizer que você tem que viver em pecado para superabundar a graça. Paulo é bem claro. Você tem que lutar contra para não pôr em prática os pecados. Mas se porventura você fraquejar, sabeis que tem um advogado fiel. É onde que ele fala. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você está lutando para não pecar, Deus está vendo a sua luta. Entendeu? Então o que diz a seu respeito não é quantas vezes você cai. É quantas vezes você se levanta e continua a batalhar. Então muitas pessoas quando pecam, o diabo põe na mente, ó, tem vergonha do Senhor. Por isso que Adão fugiu. Quando Adão viu que estava nu, lá em Gênesis, né, ele escondeu do Senhor. Adão, tá o Criador chamando, onde estás? Aí Adão, não, é que eu tô nu, Senhor. Quem disse que tá nu? Você comeu da árvore que eu falei que era para não comer? Então, qual que é a lógica do ser humano aqui? O que a gente aprende? Que o ser humano, por vergonha, ele vai fugir de Deus. Então, ele não vai confessar. Aí é um grande erro. Você tem que ir para Deus e pedir não é perdão, porque quem se converteu já pediu perdão de todos os seus pecados, até do futuro. É você pedir a purificação pelo sangue de Cristo. Senhor, intercede por mim junto ao justo juiz que é o Pai. Senhor Yeshua, para me purificar, Senhor Jesus Cristo, com seu sangue, com a obra que o Senhor fez por mim na cruz, me justifique, porque pequei contra o Senhor, só contra o Senhor pequei, me restaure, me volte para a unção, para os seus caminhos, né? Me fortaleça para mim não cair mais nesse pecado. Aí, se você cair de novo, continue de novo, levante-se e volte de novo. É a batalha, não tem jeito, irmãos, entendeu? Mas tente fazer o máximo para você não pôr esse pecado fisicamente. Às vezes é melhor um tipo de pecado do que outros. Não estou dando chancela para pecar, porque todo pecado é contra Deus, tá? Mas tem pecado que nem... Depois eu vou fazer um vídeo aí de que é pecado para a morte e pecado que não é para a morte, que diz a carta de João, né? O que significa isso? Então, tem pecado que... todo pecado tem consequência e todo pecado, mas vai de acordo com o tamanho dele. Tem pecado que é menor, tem pecado que é maior.
todo pecado, seja menor ou maior, tem uma consequência. Mas se você puder não resistir, pegue o pecado menor. Tente, sabe? Porque tem pecado que vai causar muitos danos. Se você trai a sua companheira ou o companheiro, vai causar o quê? Separação. Vai ter filhos no meio, vai sofrer, entendeu? Traição gera isso, né? E se você cometer um pecado que não tenha filhos, mas você vai separar, vai perder a companheira que você ama, ou o companheiro, entendeu? Vai vir, ou então você vai adquirir doenças, vai ter que conviver com a doença. Ou então, se você cometer um pecado sexual que não envolve o outro, mas é um pecado menor, mas é pecado do mesmo jeito. Vai ter outras consequências, mas a consequência é menor. Não estou apoiando que a pessoa faça esse pecado, hein? Fique bem claro. Hein? Não põe coisa na minha boca, não fala que eu estou sendo um libertino aqui. Não é isso que eu estou falando. Mas tem pecado que tem consequências maiores. Então, vamos analisar direitinho para você não ter consequência desastrosa. Porque às vezes as consequências é igual a de Davi. Olha o que Davi colheu. Davi colheu o quê? Teve espada na casa dele, filho contra filho, né? Teve incesto na família dele, certo? E os filhos queriam tomar o reinado dele, a cadeira de rei dele, entendeu? E um filho matou o outro e o outro queria planejar a morte do pai para tomar o trono. Olha o que aconteceu de consequência por causa do pecado de Davi. E tem pecado que às vezes afeta só você. E tem pecado que afeta as pessoas que estão à sua volta. Se, por exemplo, o pecado da traição vai afetar seus filhos, sua esposa, você, não vai afetar só você. Entendeu? Agora, quando você é só, você comete o pecado, vai afetar você. Tudo bem, você vai pecar contra o seu próprio corpo, mas vai afetar só você. Você não vai envolver outro. Só que também tem pecado que afeta diretamente outras pessoas. E tem pecado que afeta os outros indiretamente. Como afeta indiretamente? Porque se você peca e afeta o seu corpo, mas você anula também planos que Deus tinha para você, para usar você em outras áreas, por causa do seu pecado, da consequência do seu pecado aqui. Mesmo que seja uma consequência leve, ela impede de você prosperar naquela área. Entendeu? Você está salvo, mas você não vai prosperar naquela área. Por quê? Porque você se rende mais aos pecados da carne do que você resiste a ele. Entendeu? Então é isso. Mas esses pecados a gente vai ter sempre essa luta na nossa carne. Todos nós, um mais, outro menos, outros em outras áreas, e outro na área sexual. A gente vai ter essa luta. Não tem como, irmãos. Não adianta. Tá bom? Esse é o vídeo. Mas se agarre com o Senhor, pede força para vocês não pecarem. E se pecar, pecar cada vez menos, pedindo força ao Senhor, para a gente mortificar os nossos desejos carnais, para viver em santidade com Deus e viver da maneira certa. Se você já tem um relacionamento, seja fiel, seja leal, né, com a sua esposa, é mais difícil para os solteiros do que para os casados. E o casado, por isso que os casados, quando peca, tem a consequência maior, entendeu? Então, peça força ao Senhor, de fé, ore, clame, se proste, se aquebrante, chore nos pés do Senhor, peça força a Ele, força de fé inabalável, força psicológica, força espiritual, para Ele te sustentar aí, tá bom? Esse é o vídeo. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Fui!